O Prêmio Moinho Santista 2002 é dedicado a uma poetisa, dramaturga e ficcionista, reconhecida pela beleza de sua obra e pela ousadia de sua criação. Figura entre os principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Agradeço muito o Prêmio Moinho Santista, a Fundação Gomes, ao vice-governador, aos 12 professores reais, ao grande júri, e a todos os meus amigos que estão aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Quem é a Hilda Ilst? Uma pessoa brilhante. A Hilda acho que, pra mim, ela é como se fosse que não existisse, porque é uma pessoa que, pra mim, vamos supor, fosse uma pessoa abençoada, que aquele lá de cima abençoou, que trouxe ela para perto de mim, eu trouxe eu para perto dela, que ela é uma pessoa, vamos supor, abençoada, né? Porque tudo em volta dela, eu vou dizer uma coisa, é abençoada. Olha, é uma pessoa muitíssimo bem-humorada, sempre foi. Uma pessoa muito especial porque ela tem outros preceitos de comportamento mesmo, assim, do que a maioria das pessoas tem, né? Então isso fez dela sempre uma pessoa polêmica, revolucionária. A própria opção de vida que ela fez, os relacionamentos que ela teve, tanto com amigos, com pessoas que ela amou, quer dizer, nunca foi uma coisa chamada comum. Ela é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa muito humana, é uma boa ouvinte, o que é dificílimo as pessoas hoje em dia serem. É uma pessoa única, jamais existirá igual. Mas eu pessoalmente me acho um gênio. Foi com grande prazer que vi a escolha do grande júri para a escolha de uma grande poetisa que não se limita a juntar palavras ou ritmos, mas percebe que a poesia é, por assim dizer, a porta aberta para o mundo misterioso da filosofia. Quando eu ganhei o Prêmio Moinho Santista, eles fizeram uma homenagem tão linda para mim, que foram todos os professores, os reais, o velho e o novo. E eu fiquei tão comovida que eu não sabia o que dizer, né? A Hilda é uma escritora excepcional. É uma escritora que, inclusive, do ponto de vista da criação, cobre todos os gêneros literários, a poesia, o romance, o teatro, a crônica. E uma literatura que não é uma literatura comum. Por não ser comum, é uma literatura cuja assimilação normalmente demora mais tempo. E esse reconhecimento é um reconhecimento que faz jus à riqueza dessa literatura, a beleza e a importância literária e intelectual da Hilda no cenário brasileiro. Ela recebeu todos os prêmios. O Moinho Santista foi um prêmio recente. Os grandes prêmios literários do Brasil, entregues no Brasil, ela recebeu. Demorou, mas chegou a hora do reconhecimento, que é exatamente uma das finalidades do Prêmio Moinho Santista. Dar reconhecimento, ainda que tardio, dos verdadeiros méritos que existem na cultura paulista e brasileira.
adora cachorro. Eu só não conheço todos, porque todos seria demais, porque lá atrás tem 50 cachorros. Mas punham tantos cachorros aqui, porque sabiam que eu gostava, então punham tantos cachorros que aí eu não aguentei mais. E meus amigos disseram, Ilda, para com isso, porque não vai ter lugar para todos os cachorros. Eu tentei dar alguns, mas eu ficava com pena e não dava. A Ilda não teria escrito nem o Lori Lambe ela teria escrito se ela tivesse filhos. Quer dizer, a ideia, mas é complicado explicar para as pessoas, sobretudo para as mulheres que acham, isso não é nenhuma crítica, é um comentário, que faz parte da condição feminina ter filho. Então isso, se você perguntar a ela vai responder que é um absurdo. Agora, ela não tem ligação nenhuma com que ela tem ligação com os cachorros dela e tal, aquela coisa. E que é até uma relação maternosa, eu acho. Mas não tem aquela coisa, sabe, da cobrantina, do mãe, aquela coisa, né? Põe na cama, xalope, enfim. Ela teve 500 cachorros até hoje, que não deram um trabalho de um filho sequer. Então ela não teria criado uma obra tão grande caso tivesse tido filhos e tal. Então seria absolutamente incompatível e eu acho imponderável imaginar a Ilda com filhos. Eu nunca tive filhos de medo de herdar a loucura do meu pai. A Ilda nunca teve esse desejo de filhos. Acho que ela dá essa desculpa do pai, porque na verdade ela não teria a menor paciência de cuidar de criança, entendeu? Para mim, especialmente, a poesia dela muito agrada, porquanto é uma poesia que tem uma significação, um conteúdo misterioso. Ela é uma poeta e, ao mesmo tempo, teria sido alguém com vocação filosófica. Eu acho que os pensamentos de Ilda com relação à literatura transmite muita coisa, né? Muita coisa para o ser humano, muita coisa para a vida da pessoa, né? Coisas positivas, bonitas poesias, e as mensagens delas são mensagens boas, todas bem aproveitáveis, né? E inteligentes. Eu acho que a Ilda é principalmente um poeta. Se ela fosse definir, eu acho que ela diria mesmo que ela é um poeta. E tudo que ela fez tem a ver com poesia. A própria linguagem dela não deixa de ser uma poesia também, tem muito, né, de poético, até a linguagem mesmo, né? Mas ela é essencialmente poeta. Eu mesmo apanhei para saber um pouco do que ela escreve. Na poesia ela eu diria, profissional, sabe? E não havia quem soubesse ler a poesia que ela escrevia como ela própria. Ninguém conseguia. Sabe, aquelas pontuações dela, aquelas cadências incríveis e tal, só ela dizendo a sua própria poesia. Ilda, você já fez teatro, já fez prosa, já fez poesia, já fez desenho. Qual estilo você mais se identifica? A prosa ficcional. Eu achava muito engraçado que sempre ela com curiosidade de saber, era sempre quando a gente falava para ela alguma palavra que ela não sabia, por exemplo, quando a gente fala estalicídio, né? Que ela não sabia o que é. Aí ela ia querer saber o que era, para procurar no dicionário, para saber o que era. E antes dela procurar saber no dicionário, ela falava pra gente que não existia essa palavra. Ela dizia, Chico, isso não existe. Você, olha, pelo amor de Deus, você não fala isso na frente de ninguém, que essa palavra não existe, essa palavra é estalicídio. E eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe falando isso,
eu acho que não existe a palavra. Aí um dia estava sentado eu, ela, o Zé Luiz, aí ela falou, Chico, não é aquela palavra que você falou, que quando eu estava espirrando você falou, eu falei, não, é estalicídio, né? Aí ela falou, mas aí isso não existe, né? Ela foi procurar no dicionário, aí encontrou a palavra, né? Estalicídio vem do latino, falou, vem do latino que estalicídio quer dizer, quando você está gripado que o nariz fica escorrendo, né? Aí fala estalicídio. Aí ela ficava perguntando as coisas, para me falar mais coisas do norte, para ela saber. Eu li Dostoiévski, li muito Dostoiévski e li homens que eu gostava muito, mestres da escrita, o James Joyce, que eu gosto muito. Tem até um livro na minha mesa do James Joyce. Eu achava ele completamente louco, o Joyce. Eu acho que ele era louco mesmo, mas ele foi um gênio da literatura e me influenciou muito. O Ezra Pound também. Fernando Pessoa foi um desses. Guimarães Rosa. Porque ele era muito criativo demais. Eu me impressionei muito com ele. Achei muito bonito tudo que ele escreveu. Drummond, porque eu gostei muito do Drummond. Eu queria ter um pequeno affair com ele, mas a mulher dele, ele gostava muito da mulher. Então eu não pude ter. Abra a folha da manhã, por entre espécies granfinas, emerge de musselinas e Hilda Estrela Aldebaran. É comprido, né? Porque meu pai ficou louco logo depois que eu nasci. Mas ninguém sabe porque o outro fica louco. Eu falei, Deus o livre, eu não quero ficar louca. Ela criou a mítica também do pai, que era um escritor, era um intelectual e tal. Era uma pessoa que devia ser fascinante. Tão fascinante que ficou louco. Hoje que é fantástico. Ficar louco tem muito a ver com essa coisa de ser fascinante e tal. Então ele era lindo demais. A minha mãe se apaixonou muito por ele. Além de ele ser lindíssimo, eu entendi por que a mamãe gostava tanto dele. Ela disse sempre isso para mim. Hilda, eu amava loucamente seu pai. E ela ficou desesperada quando ele ficou louco. Ele já tinha sido um poeta. Ames ou não, ó minha amada, quero-te sempre boa atriz. Mentir amor não custa nada, e custa tanto ser feliz. Ela mudou o comportamento das pessoas, mudou o comportamento dos leitores, mudou o comportamento das mulheres, sei lá, descontração com que ela sempre se manifestou e tal. Mas sempre, eu acho que com a intenção de ficar fechada lá no estudo dela, na concentração dela, na poesia, no teatro, na literatura, na ficção. Mas sempre que havia alguma coisa relacionada à imprensa, seja na televisão, no jornal e tal, ela mexia com o comportamento das pessoas da cidade. Porque ela era meio singética, quer dizer, as pessoas não tinham acesso a ela. Então, quando a chegada até ela, o Chico Dante, na época eles eram casados ainda e tal, era muito interessante. Ela com as piteiras, as roupas de pele e tal. E daí ela já tinha passado a ser um outro personagem com o cabelo preso, com os cabelos, porque ela tinha cabelos vermelhos. E as pessoas ficavam muito curiosas com isso e tal, e eu acho que mudou o comportamento, mudou a vida cultural da cidade e tal. E com o tempo ela foi assimilada, mas continuou sendo uma figura sempre muito singética. Então eu resolvi morar em Campinas, porque em São Paulo a minha vida era muito agitada.
tinha muitos namorados. Então eu não podia trabalhar sossegada. Eu começava a escrever, sempre tinha alguém que interrompia, né? Então até às vezes eu dizia para as empregadas, fala que eu estou escrevendo, para por favor não me interromperem, mas não adiantava. Eu só queria ficar sempre sozinha, para eu poder escrever cada vez mais. Porque eu sentia que aqui, na casa, que era o lugar onde eu podia ficar sozinha. Toda a minha vida eu passei escrevendo. Muitas pessoas que vinham. E vinham assim, escultores, porque o Dante é escultor. Vinham pintores, muitos pintores, jornalistas. Era uma casa frequentada. Tinha as figurinhas carimbadas, mas eram muitas pessoas que estavam assim pesquisando, que estavam começando. A Hilda sempre dava, inclusive, uma preferência para grupos de teatro amador, entendeu? Ela implicava com diretores profissionais, entendeu? Era um grupo reunido, um grupo de boêmios, todos dados à leitura, todos dados à filosofia, à poesia e tal. Então havia uma comunicação e as noites eram fantásticas. Isso sem contar com a magia existente, sempre. A magia que havia em tudo que acontecesse na fazenda. E eu tenho muita saudade disso. Todos amavam Hilda, né? A figueira é uma das partes mais que ela gosta de vir. Na figueira, ela gosta de fazer um pedido, olhar como é que ela está. Então ela vem constante na figueira. E a figueira, ela tem um aspecto muito mágico, eu acredito mesmo que ela deve ter uma aura impressionante. E ao longo dos anos, a gente foi sempre fazendo pedidos. A Hilda fez pedidos, eu fiz, o Caio fez. E os 3 pedidos que o Caio fez, surpreendentemente, deram certo mesmo. Correram boatos incríveis de que a Hilda levitava na figueira, que haviam rituais, todos vestidos de preto, um sabato, né, verdadeiro sabato. Mas não era o caso, nunca teve, ninguém se vestiu para ir na figueira, entendeu? Tinha uma lua linda no céu e a gente falava, vamos na figueira fazer um pedido e tal. Era um evento assim gostoso. Existe sempre uma coisa que fica entre autores, que é a possibilidade de existir alguma coisa que não exista aqui, sabe? Então, tal coisa não existe, mas que tal se existisse? Sempre, na nossa conversa, a coisa era permeada por aí, pela magia da noite. O Alexandre era um dos maiores físicos do Brasil, professor de mecânica celeste. Ele presenciou uma coisa que aconteceu lá, uma vez fascinante. Por exemplo, olha que estrela linda e tal, aquilo lá, Mário, aquilo lá não é por acaso, o Cruzeiro do Sul, não sei bem. Enquanto o pessoal decidia o que era ou não era aquela constelação, uma estrela saiu do lugar e se mexeu. Isso estava uma porrada de gente. Mário, você viu aquilo? Vi. Mário, o que é isso? Eu sei lá o que é isso só acontece aqui. A morte não me assusta, porque eu já tenho as provas definitivas da existência da eternidade. Tudo começou com um livro que ela leu de um cara chamado Jürgenson, se eu não me engano. Ele era ornitólogo. Ele fazia gravações de pássaros, de canto, pipilar de pássaro, tal, essa coisa. E quando ele ia ouvir os pássaros, ele ouvia vozes, às vezes até uma coisa coloquial a ele. Então era uma loucura. Ele levava as fitas no fabricante, a Basf, sei lá e tal. Ele era sueco. E o fabricante falava, mas a fita era virgem quando veio para cá, então. Era das últimas coisas virgens do nosso tempo, não aquelas fitas, eu suponho. Mas enfim. Então, foi provado que havia um fenômeno, etc. e tal. Ela se entusiasmou com isso, nós começamos a fazer uma brincadeira com um rádio, uma coisa qualquer que o Dante tinha. Daí a coisa ficou mais sofisticada, daí eu auxiliei a comprar um gravador desse de rolo e tal. Enfim, e ela enlouqueceu com a coisa das gravações, conseguia, passava horas, dias com os fones de ouvido.
às vezes para conseguir uma frase, uma palavra que ela queria, era uma necessidade muito grande dela provar que aquilo ela existia. E ela teve resultados, mas não foram para frente, eu não sei por que razão. Não é? Porque era uma coisa, acho que para divulgar, uma coisa muito difícil, sabe? Uma coisa inédita, né? Assim, sui generis. A impressão é que foi tudo verdadeiro. É porque eu vivi junto, né? Hilda não ia perder tempo numa coisa que fosse uma inverdade, né? Porque ela ficava o dia inteiro com os fones e tal, né? E ela não iria perder tempo se não fosse uma coisa verdadeira e interessante. Eu vi que só escrevendo pornografia é que eu ia ser comentada. Por isso que eu escrevi a Lori Lambe, que é muito engraçado, né? Que o que começou com uma brincadeira da Hilda, mais ou menos, acabou alterando a linguagem dela, ampliando muito a linguagem dela, e ela realmente, acho que depois dessa experiência, ela ficou uma escritora que ela podia escrever sobre tudo o que quisesse escrever. Não tinha mais nenhum tipo de barreira de assunto que não combinasse com a linguagem dela, ela tocar num assunto ou alguma coisa assim. A mídia procura buscar uma coisa que seja um pouco mais sensacional do que uma mulher que escreva bem. O que eu gosto mais de ler dela é os livros de bufôlica, né? Que é muito engraçado, né? O tipo de piada que a gente lê, então é muito engraçado. O mais que eu gosto de ler, quando ela diz, Chico, fala alguma coisa sobre meus livros. Diga, eu não sei falar nada sobre seu livro. Você quer saber bem, eu falo sobre bufôlica. Teve críticos que adoravam a Hilda e que depois disso nunca mais falaram com ela. É o Wilson Martins. E ela sempre foi muito criticada, Hilda, com tudo, né? Parece que as pessoas brilhantes são vítimas de crítica, né? Hilda, o que é escrever para você? Não tenho a menor ideia. É muito difícil. Às vezes é uma inspiração súbita que te dá. Mas também é muito difícil, a gente chega a ficar com febre mesmo. Eu tinha muita inspiração. Mas ninguém acredita. Tem o João Cabral de Melo Neto, disse que não acreditava na inspiração. Ele é uma besta, né? Porque todo mundo que escreve, principalmente a poesia, os textos poéticos, todo mundo acredita na inspiração. O João Cabral é muito chato, porque ele não acreditava. Mas é meu pai que me inspirou tudo isso, que eu sou poeta. É ele que me dá as inspirações que eu tenho. Ela podia estar tomando banho e de repente, ai, sapo, rápido, um papel, e via correndo na mesa, anotava e continuava. Aí vinha um verso, toda uma estrofe já completamente pronta. De repente eu estava tomando banho e me vinha uma coisa fantástica. Aí eu ficava besta, né? Porque eram tão bonitas. Eu tomava banho, eu me esquecia de me vestir. Ele não falou direito, que eu às vezes ficava pelada, porque era tão rápida. Filhos da luz, luz do Criador, me ajude. Isso foi dito um sonho para mim. Então eu sempre peço para os filhos da luz, e a luz do Criador para me ajudar. Eu sou fã incondicional dela. Mesmo fora da literatura, ela como ser humano é maravilhosa. Ela pôs dentes, acho que, sei lá, em quantas famílias aqui do loteamento. Pagou escola para crianças, para filhos. Agora, na época era até um problema, porque a maioria dos pais não queriam. Pessoas que passam fome, que têm dificuldade, ela sempre ajudou até tratar de dentes de pessoas que ela conhecia pouco, entende? Fez muita coisa
faz ainda pela pessoa pobre, pela pessoa humilde? Médicos, dentistas, ginecologistas, tudo. Eram inampes aqui, assim, que favoreceu muito, né, algumas das pessoas da antiga fazenda, né, que tinha sido. É gostoso viver com ela, porque ela é uma pessoa muito amorosa, vamos supor assim, humana. E ela, vou dizer uma coisa, você conviver com ela, você não tem tristeza, é só alegria, porque ela é o tempo todo alegre. Ela tem fãs como ser humano, e eu acho que as pessoas que criticam a vida dela, eu acho uma inverdade, pessoas que falam qualquer coisa contra a Hilda, conhecer pouco Hilda. Eu acho que quem conhece profundamente a Hilda vai me dar razão. A Hilda é uma pessoa extremamente simples, no fundo ela é uma pessoa extremamente simples, ela não é complexa como a literatura dela a faz, ela é uma pessoa absolutamente humana, então é capaz de ouvir um empregado da fazenda ter um problema absolutamente banal, tá, e ela procurar achar uma solução, enfim. Mas a mítica, agora, quando ela resolve ou resolvia dar o mergulho dela, aí era impressionante, porque as conversas aí, a gente está falando de filosofia alemã, por exemplo. Você vai falar com filosofia alemã com quem? Com um filósofo, ou com alguém que leia muito. Quem lê muito para discutir um problema filosófico desse, por exemplo? A Hilda, ela era um pouco fraquinha para a coisa do álcool, então ela já ficava meio bebunzinha, aquela coisa, mas ela, e a gente sempre ia juntos para o Armorial, e ela pedia, fala, Toledo, eu vou tomar hoje Manhattan, que eu acho um horror, mas enfim, ela gostava. Então, quando eu chegar no 8º, você proíbe o garçom de trazer. Bom, enfim, aconteciam coisas fantásticas. Então ela estava no 15º, e eu brigando com o garçom, e depois brigando com ela e tal. É um personagem que só podia causar essa perplexidade que a Hilda sempre causou. Eu tinha uma voz bonita quando eu tinha voz. Então eu cantava no Armorial, assim para todo mundo. Realmente ela começava a cantar, só que ela ia tomando os uísques também. Aliás, eram Manhattans, que ela adorava Manhattan. E você já notava, né, assim, aí ela começava a cantar a mesma música que ela adorava, horas a fio. E uma vez que reclamaram, porque ela já tinha tomado vários Manhattans e devia ser a, sei lá, a 70ª vez que ela estava cantando The Man I Love You, essa vez já meio assim, né, já não tão ereta como no começo. Aí alguém reclamou, alguma coisa, uma senhora lá no Armorial, que ela queria ver outra coisa, e a Hilda não teve dúvida, ela pegou azeitonas e começou a tirar azeitonas para todo mundo e tal. Então, ela fazia uma série de coisas assim, que quem recebia azeitona não sei o que achava, mas os amigos em volta morriam de rir, porque era uma coisa muito gozada mesmo, né? E ela ia para se divertir. O mais engraçado que ela fez foi um dia que ela estava dando uma entrevista, que fazia pouco tempo que eu estava aqui, ela estava dando uma entrevista, ela me chamou e eu não ouvi ela me chamar, né? E aí ela foi, quando eu ia chegando, ela falou, você não ouviu eu chamava não, você? Eu digo, não. Ela foi e levantou a saia pro meu lado. Isso pra mim, eu vou dizer uma coisa, eu quase caí duro na hora, né? Isso pra ela é normal pra ela, né? Então você tem que achar normal também. Porque isso dela chamar e depois a pessoa não responder e ela levantar a saia, isso pra ela é normal. Então você tem que achar que é normal pra você também. Eu estava em Paris e as pessoas me disseram, Hilda, o Marlon Brando está em Paris. Aí eu falei, eu quero ver. Então eu inventei que eu era de um jornal intelectual. E se ele podia conversar comigo.
Então, as pessoas do hotel disseram, mas ele conhece a senhora? Eu falei, conhece. O meu jornal é muito importante. Aí eu fui até o Marlon Brando e ele estava com um homem. Ele estava com um homem muito bonito, o Marlon Brando. E ficou chateado. O Marlon Brando ficou chateado de eu estar interrompendo ele. Ele estava com hobby. Então eu achei lindo o Marlon Brando. É o João Ricardo Penteado, com 25 anos. Barros Penteado. Ele foi o homem que eu mais amei na minha vida. Mas ele se casou, não comigo, com uma outra que era minha amiga. Ah, se eu soubesse quem sou, se outro fosse o meu rosto, se minha vida magia fosse a vida que seria, vida melhor no outro rosto. Ah, como eu queria cantar de novo, como se nunca tivesse de parar, como se o sopro só soubesse de si mesmo através da tua boca, como se a vida só entendesse o viver morando no teu corpo, e a morte só em mim se fizesse morrer, como se a vida só entendesse o viver morando no teu corpo, e a morte só em mim se fizesse morrer. Eu fui apaixonada por ele loucamente. Aliás, ele já morreu, mas ele até falou comigo, já, pelo rádio. Mas eu não sabia que ele me amava tanto. Depois que ele falou, eu fiquei certa que ele me amava. É o Júlio Mesquita Neto. Eu era linda também, quando era jovem. Meu pai chamava Polônio. A beleza é a verdade. Conheci Hilda Ilst em 1963, em São Paulo, na Rua Augusta. São quase 40 anos, na realidade, de troca, de amizade, né? Foi um encontro casual, né, na Rua Augusta, e ela me deu o telefone, eu dei o meu, da casa da minha mãe, e ela mandou me buscar às tantas horas da noite, fez um banquete, tudo à vela, foi muito bonito. E eu não esperava esse dia, essa noite, foi uma coisa inesperada. E mudou toda a minha vida, né, a partir de conhecer a Hilda, né? A vida ficou muito interessante, né, porque eu conheci gente muito interessante. E a própria Hilda, uma pessoa maravilhosa, sempre de bom humor, uma pessoa sempre falando coisas inteligentes, né? Eu aprendi muita coisa nesses 30 e poucos anos. Eu tive uma relação ótima com o Dante, porque eu gostava muito do Dante. Nossa, a Hilda me ensinou muita coisa, viu? Muita mesmo, porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia bem dizer quase nada da vida, né? Porque ela me ensinou a viver mesmo, gostar das pessoas, ser humana como ela é. E a pessoa que ela sempre gostou que a pessoa ajudar as pessoas, né? Como ela disse, você tem que ser uma pessoa que sempre você tem que ajudar os outros também. Porque ela é uma pessoa humana mesmo, ela gosta de ajudar as pessoas. Então, através disso, eu aprendi a gostar dos animais, né? Que é uma coisa que eu quando vim pra cá não fazia parte, né? Porque eu não gostava de animais, né? Eu gostar dela, o carinho que ela tem pelos animais, então é incrível, né? Então ela me ensinou muita coisa mesmo, muito mesmo. Tanto uma influência literária como uma influência de vida também, de pessoa, né? Nós somos amicíssimos até hoje, então realmente foi uma coisa importante, senão não teríamos sobrevivido esses anos todos. Ela é uma pessoa tremendamente especial mesmo, né? E é uma pessoa doce, uma pessoa facílima de conviver. Há anos atrás ela tinha ainda alguns repentes, tinha um dia que ela acordava e aí
Aquele dia as coisas se transtornavam por algum motivo. Mas normalmente não, porque era uma coisa bastante disciplinada. A gente acordava, tomava café, cada um ia escrever, depois a gente lia um para o outro o que a gente tinha escrito. Então era uma coisa assim fácil era uma pessoa ótima para conviver, é uma pessoa maravilhosa para conviver até hoje. Acho que o que eu ensinei a ela foi poucas coisas, né? Porque foi vamos supor, a gostar de crianças, né? Que ela sempre gostou mais dos animais, né? A gostar de criança. Eu vejo que todo dia, quando ela levanta, a primeira coisa que ela pergunta é pelas crianças. Eu Chico, como é que tá as menininhas? Você não vi elas hoje? Eu falei, não, elas estão em casa. Ela disse, você vai dar um pouco aqui para brincar com os cachorros. Teve muita troca mesmo. Eu acho que a gente é um pouco, né? Cada um, com todo mundo que a gente convive, né? Acho que todos trocaram, teve vários amigos aqui. Acho que todo mundo é um pouco do que conheceu um do outro. Foram relações e amizades muito importantes, que aconteceram casualmente até, né? Mas muito importantes entre as pessoas que conviveram aqui na casa. Ficaram laços muito fortes até hoje. Se eu não tivesse conhecido a Hilda, eu acho que muita coisa eu tinha deixado de acreditar, né? Porque ela me ensinou muita coisa. Acho que hoje eu não me vejo sem a Hilda, porque ela me ajudou em muitas coisas e hoje eu vou dizer uma coisa. Era pra mim, eu vou dizer assim, como se fosse uma mãe pra mim. Era tudo emoção, sabe? Com Hilda. Eu desenhei muito pouco. No momento ela fazia um desenhinho que começou a ficar famoso. Esse desenhinho, porque ela punha frases bonitas no desenho, como eu vou te mostrar um. E ficou uma coisa assim, quem tem um desenho desse é uma relíquia. Ela fazia com caneta, ela pintava, ela fazia, riscava o desenho. E depois usava um pouquinho também, acho que de guache. O problema maior dela foi dela não ser distribuída, ela não tinha leitores, principalmente porque ela não era encontrada nas livrarias. No anonimato completo, ela não ficou porque, graças ao Masao Ono, que é ainda um excelente editor, ele praticamente publicou toda a obra dela, assim, de poesia. Foi ele que publicou, inclusive, a Lori Lamb, que ninguém queria publicar, né? Tinha reações assim absurdas dos editores e tal. Então, assim, e ela ganhava prêmios, ela tinha muito espaço de imprensa, muito espaço de mídia. Então, quer dizer, anonimato mesmo, ela não teve nunca, mas até num artigo, uma vez eu escrevi que ela fazia parte de um grupo pequeno de iniciados, o que não era muito bom, era isso que chateava ela. Ela começou a ter uma divulgação maior quando o próprio Masao Ono lançou Do Amor. A partir daí, ela já começou também a entrar na internet e começou a ter uma série de divulgações. Sem dúvida, a partir da Editora Globo, que foi em 2000, no ano 2000, começaram a lançar os primeiros livros. Não, em 2001, que começaram a lançar os primeiros livros do contrato que fizeram de editar toda a obra completa da Hilda, né? A partir daí começou a ter a divulgação natural, né, de lançamento de livro de uma autora como ela, e principalmente ele passou a ser encontrado nas livrarias, que isso foi outro fato inédito. Era, agora não, porque depois da Globo eu não sou mais incompreendida. Você pegar um escritor como Jorge Amado escrevia um romance que, embora tivesse um foco regional, que era Bahia, que era, enfim, o cacau, aquela coisa, tinha uma conversa que, de uma maneira ou de outra, era ligada ao dia a dia das pessoas do norte, tal, mas era. No caso da Hilda, não. Aquilo tudo se passa dentro da cabeça dela. Existe uma intemporalidade em tudo
aqueles diálogos não tem uma coerência, que teria uma coerência de duas pessoas conversando numa plantação de cacau do Jorge Amado, por exemplo. Há artistas, que é o caso da Hilda, aliás, que a figura do autor fica sendo muito maior que a sua obra. Hoje em dia tem pessoas que mandam e-mails para ela, e eu que movimento essas partes aí do computador, que falam assim, por que nunca fizeram uma peça de teatro mesmo tua? Sempre fazem adaptações de textos. É porque não gostam do teu teatro? E ela até uma vez respondeu, não, é porque antes, até agora, que a Nanquim lançou o primeiro volume, né? Mas até pouquíssimo tempo atrás, você precisava ser médium para conhecer o teatro da Hilda, porque só existia no arquivo dela. Não estava publicado em lugar nenhum. Então você tinha que ser amigo pessoal da Hilda para ter o teatro, ou então você não sabia mesmo. Parece que eu vendi para alguém as peças de teatro. Acho que foi para Nanquim. Sempre esperavam da Hilda uma coisa assim, entendeu? Muito filosófica. Então ela falou, então agora vocês vão ter a Lori Lambe. A partir da Lori Lambe, ela percebeu que tinha ampliado a linguagem dela, que tinha sido um acréscimo, um lucro, abrir dessa maneira. Tanto que os outros já começam a ter a parte literária, vai ficando mais funda mesmo, né? Mais importante do que a história da Lori Lambe, que era uma história, né? É uma história divertida. Mas Estar Sendo Tecido, que foi o último livro que ela escreveu, tem a ver, é fruto dessa abertura que ela conseguiu. E é um dos livros assim mais lindos, acho que, da literatura nacional. Talvez só perca para a própria Obscena Senhora D, que também é da Hilda, que parece uma novela exemplar. O que tem de você na Obscena Senhora D? Tudo. O fato dela se chamar Rilé, de ela gostar muito do homem, que era o marido dela. Você sabe que na França gostaram muito do livro, mas quase não entenderam. Me acharam maravilhosa, mas não entenderam. Vinham muitas críticas importantes, mas as críticas diziam que eu era difícil, mas me amaram na França. O fato de eu ter sido publicada pela Gallimard, por isso que eu fiquei tão importante quando eles me publicaram. Quando me traduziram, quero dizer. Toda maneira de ser de Hilda é interessante. Eu sou suspeito para falar, mas eu sempre vou falar até o fim. A vida dela foi otimista sempre. Em relação com a Hilda das Plantas, eu vou dizer uma coisa, eu acho que é como se fosse vamos supor assim, uma filha para ela, essas plantas, porque ela adora essas plantas. Então a convivência através dessas plantas, toda hora ela quer saber se não está morrendo as plantas, se está bem cuidada as plantas dela. Ela adora essas plantas dela. No rosto dela só vejo felicidade. Ela estava dando uma entrevista na sala, e os cachorros estavam latindo, brigando entre si, né, eles. Aí ela me chamou, Chico, por que os cachorros estão latindo muito, né? Eu falei, Hilda, os cachorros estão latindo porque quando a gente põe comida para eles ficam tudo brigando, então, aí eu falei para ela, mas tipo cada caquiqueira uma coisa, né? Cada caquiqueira, né? Ela falou, mas o que quer dizer isso? É uma fruta? Cada caquiqueira? Eu falei, não, isso é uma palavra. Ela disse, não existe essa palavra, né? Eu disse, não existe sim. Eu digo que eu não falei a palavra completa, né? É cada qual que queira, né? Mas eu falei para ela, cada cá que queira. Aí ela começou a rir, já parou a entrevista e disse, mas não existe a palavra, né? Para ela foi uma graça, né? Eu acho que é aquela, o Kadosh. Essa que eu acho a mais importante que eu fiz. Por quê? Porque aqui tem tudo que eu pensava. É o segundo livro em prosa meu e o terceiro
do gênero escolhido para dar continuidade à atual edição reunida de sua obra. Isso é muito difícil de entender. Eu também acho. Que eu sou formada em Direito. E eu estava na faculdade de Direito. Eu era muito jovem. E aí eu ficava muito triste de ninguém me reconhecer como poeta. Aí eu tinha muitos amigos na faculdade. Eu adorava ir para a faculdade. Nasci em Jaú, em 1930. Eu queria ser santa porque eu li as histórias da Santa Teresinha de Lisieux. Então eu ficava encantada, né? Mas as freiras achavam que eu tinha muito com o que elas chamavam de amor próprio. Então mandavam andar no corredor várias vezes enquanto todo mundo comia, para eu perder o amor próprio. Então eu ficava besta, né? E aí um dia eu perguntei para minha mãe: mamãe, o que quer dizer amor próprio? É que você é muito orgulhosa, Hilda. Você tem que sempre abaixar a cabeça quando as freiras falam. Aí eu falei: mas eu só abaixo a cabeça diante de Deus. Até que chegou um padre que gostava muito de mim, chamava Monsenhor Ladeira. Então, ele contou para as freiras que eu tomava vinho dele, o vinho que estava na sacristia, perto do lugar das freiras. Então ele disse: Hilda, você não pode tomar o meu vinho. Eu falei: mas eu estou tomando só um golinho. Mas não pode. Então eu tive que confessar para as freiras que eu tomava vinho do padre. Foi dificílimo para mim. Não conheço Deus. Eu sei que Ele existe, mas eu não conheço. Graças a Deus eu nunca vi Deus. Tenho medo que me pelude. Eu já ficaria embaixo da cama se ele me aparecesse. Deus é muito complexo, né? É muito difícil de falar de Deus. Só na poesia mesmo. O Novalis disse: quanto mais poético, mais verdadeiro. Todos os meus textos são poéticos. A ficção, a dramaturgia, são todos poéticos. Quando eu li o Kazantzakis, eu falei: por que será que eu não posso ganhar o Prêmio Nobel de Literatura? Porque o Nikos Kazantzakis, escrevendo em grego, que ninguém entende. Por que eu não posso também, em português, ganhar o Prêmio Nobel? Veio a partir daí essa história de eu gostar muito do Kazantzakis. Eu acho que ela tem uma grandeza no trabalho dela que é mesmo assim, semelhante ao Borges, que aliás não ganhou o Nobel, né, infelizmente. Mas assim, esses grandes escritores mesmo que ficam, né, que realmente ficam na literatura mundial. Eu acho que eu fiz de tudo. Eu enganei muitos homens, enganei mesmo, vários homens. Eu dizia uma coisa para o outro, dizia uma outra coisa para o outro. Eu era muito mentirosa. Parece que as mulheres são assim mesmo, né?
que eu não fiz na vida? Fuder com a mula eu nunca fudi. O resto fez tudo. Parece que é difícil, né? Fuder com uma mula. Parece que as lhamas são muito carinhosas, mas como aqui não tem lhama, não sei. É preciso amá-la. Sabe, eu sou muito megalona. Megalona. É madrugada, dou lembranças ao Senhor.